Um salve para a maior nação do futebol. Fala, galera, bora resenhar. Vem chegando para a TV Coluna do Flamengo. Chega de like, explode o like e vem com a gente que hoje tem resenha com Fabrício Kika. Fala, Kika. Fala aí, Penidinho. Com a Mari Araújo. Alô, Mari. Fala, Penido. Fala, Kika. Fala, Aninha. Tamo aí. E a Ana Beatriz Ayati. Alô, Ana. Fala Kika, Mari, Penido, todo mundo está acompanhando. E você também que participa com a gente, deixa o seu comentário aqui embaixo e larga o like. Bora resenhar a produção? Vinheta, por favor. Muito bem, a pauta hoje é pesada, o agosto do desgosto. O Flamengo, no mês de agosto, fez algumas partidas para esquecer, ou para lembrar como o que não fazer. E eu quero já a primeira palhinha da Mari Araújo sobre esse agosto do Flamengo, que foi terrível, começando por uma derrota. Já começou com o pé esquerdo, perdendo para o Grêmio, lá em Porto Alegre, com reservas, tudo bem. Mas eu quero tua palhinha já sobre esse mês terrível, Mari. Cara, Penido, foi um mês difícil pro Flamengo, cara. A gente tinha expectativa, a gente sabia que ia ser um mês difícil, mas a gente tinha expectativa, pelo menos, do Flamengo reencontrar o seu melhor jogo, né? Já que no pós-Copa já veio ali vacilante em julho, mas no momento da decisão, o time se encontrar e jogar tudo aquilo que a gente espera que jogue, mas não foi o que a gente viu acontecer na maioria das oportunidades. Pois é. O Flamengo, como eu disse, perdeu para o Grêmio, tomou goleada do Atlético Paranaense, saiu da Libertadores, aconteceu tudo que não podia acontecer. Eu queria o seu destaque negativo. Qual foi a pior página, tirando a eliminação, é claro, Ana, mas o pior jogo do Flamengo que você se lembra do mês de agosto? Não, eu acho que foi o 3-0 para o Atlético, assim, porque foi um jogo que, sabe, o Atlético precisou de 20 minutos para conseguir resolver a partida. O Flamengo, em momento nenhum, tentou uma reação ou conseguiu se impor no jogo. Não o jogo da eliminação, mas o primeiro do Cruzeiro também, eu acho que foi um jogo muito, muito, muito abaixo, um jogo que o Flamengo estava completamente perdido, não sabia para que lado corria a bola, e foi um jogo em casa, era um jogo muito importante. Eu acho que foram 2 jogos assim, de destaque bem negativo pra gente. Pois é. Ô Kika, o contraponto nisso tudo, nessa energia pesada, é a Copa do Brasil, né? É o alento que a gente teve nesse mês de agosto, o Flamengo se classificando com aquela atuação heróica contra o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. É a única coisa que a gente pode comemorar, né, parceiro? Sim. Não tem muito o que falar, cara. O mês foi um lixo. Perdemos a liderança do brasileiro. Tomamos... Eu não sei se o pior jogo foi aquele 3-0 com o time reserva ou o 2-0 contra o Cruzeiro, que custou a eliminação da Libertadores. O time, o meio-campo não tá jogando bem, não vem jogando bem. Cara, foi um mês horrível. E assim, muito importante para os nossos amigos que nos ouvem há algum tempo, e os que estão chegando agora, claro, se vocês derem uma olhada nos vídeos antigos, nós destacamos isso com muita frequência, a importância do mês de agosto, do planejamento exclusivo para o mês de agosto. Esse mês de agosto é chave. A gente não sabe o que vai acontecer agora no mês de setembro. Esse mês era chave para a parte emocional do time também, não só para a continuidade dos campeonatos. Nós perdemos um campeonato, saímos da Libertadores, que para mim era a prioridade, por conta de um mês terrível. O mês inteiro foi mal planejado, foi mal desenhado, as prioridades foram mal feitas, e mais importante que tudo isso que eu estou falando é o seguinte, Penido, o time jogou mal. Com exceção àquele jogo, eu não me lembro de nenhuma outra grande partida do Flamengo no mês de agosto. E as vitórias do Flamengo em agosto, Ana, elas foram bem magrinhas, assim, bem curtinhas. 1-0 contra o Vitória em casa, contra o Cruzeiro também, aquele gol do Henrique Dourado. E por aí a gente foi, empatando com o América Mineiro fora de casa. Eu queria que você destacasse também a ineficácia que o ataque do Flamengo teve nesse mês de agosto. A Mari tem um número pra gente que é alarmante.
né? Mas o que o ataque do Flamengo ficou devendo nesse mês de agosto foi uma barbaridade, né, Ana? Não, assim, claro que todas as posições caíram muito, mas a gente tinha uma certa empolgação, uma certa esperança com o ataque. A gente teve o Uribe, a gente pegou o Vitinho, enfim, a gente estava esperando que a gente conseguisse repor um pouco dessa parte ali da frente, né? Porque a gente perdeu o Vinícius Júnior e a partir do momento que a gente sabia que a gente ia perder, a nossa prioridade, o nosso foco se voltou para isso. Quem vem para o lugar do Vinícius Júnior? Como vai ser sem o Vinícius Júnior? Como é que vai acontecer e tal? Também. Mas, no ataque. Isso é uma coisa que a gente tem que falar muito, cara. Muito. A gente, como torcedor, como a TV Coluna do Flamengo, que somos... Vamos nos colocar como torcedores que acompanham o Flamengo de mais perto e nos dedicamos a trazer informações a outros torcedores. A gente pode fazer esse exercício. O Vitinho vai sair, vamos escolher outro. A diretoria não. A diretoria tinha que ter um nome negociado em maio, começo de maio. O nome pronto, para assim que o Vinícius Júnior sair, esse cara está incorporado no elenco. Não chegar no final da pré-temporada. Até porque a gente sabia que o Vinícius ia sair, né? Não era novidade. Mas calma aí. A gente não. A gente não. Não tem um elenco que era para ser o substituto do Vinícius, que é o Marlos. Desde o início Calma aí, cara. O Marlos começou a jogar agora. Ele vinha jogando muito mal. Não era o cara que substituiu o Vinícius Júnior. Sabíamos. Marlos, a gente precisava. Olha só. Desculpa. Vai, continua. Não, o que eu ia dizer é o seguinte. Nós podemos nos dar o direito de esperarmos a definição do Vinícius Júnior. A diretoria do Flamengo tinha que ter um plano B engatilhado, pronto. Um jogador que fosse substituir. O Marlos Moreno chegou no começo do ano e até então a gente sabia, uma coisa era certa, a gente sabia que o Marlos Moreno não era esse jogador. Não estava jogando nada no primeiro semestre, era Marlos Morrendo o apelido dele. Tá? Então, quando a gente constatou que o Marlos Moreno seria inapto a substituir o Vinícius Júnior, isso aconteceu em abril. A diretoria do Flamengo tinha que ter tido um nome pronto para começar a pré-temporada e darmos ao técnico 2 semanas para o Vitinho e para o Uribe. E o que aconteceu? O Vitinho foi o resultado da má negociação com o Babel. Ele só veio depois das negociações com o Babel terem fracassado. Então, eu coloco um dos problemas do Flamengo no mês de agosto é a falta de o lado direito não existe. Né? O Rodinei parece que tem uma raiz, né, no campo. Na defesa ele para de cobrir e não sabe cruzar. E o René é aquilo, sim, vencendo aquela mediocridade faz tempo. Né? Então a gente já sabia que o time estava penso, que o time precisava se organizar. A gente deveria ter dado ao técnico pelo menos as 2 semanas para os jogadores se encontrarem. O Vitinho ainda está perdido. Nós passamos o mês de agosto com o Vitinho se esforçando muito, mas perdido, com a torcida já desafiando ele, já dizendo, cadê esse cara? Né? Eu acho que parte dos problemas do Flamengo tem que ser reputados ao mau planejamento da diretoria. Não, e Kika, também tem a questão do Uribe. Eu vou até falar do Uribe porque eu sou a que mais fala mal do Uribe nesse período. E como eu falei, não dá para avaliar o Uribe como jogador ainda, porque a gente sabe que ele não se adaptou e o cara já veio para um mês super decisivo, em que todo jogo contava muito, todo jogo era completamente importante e a gente não podia ter um jogador que se desse ao luxo de não encaixar, de precisar de tempo. Cara, ele precisa de tempo. Qualquer jogador precisa de tempo. E a partir do momento que não rende, e aí? Não tá rendendo. Então a gente volta para quê? Para o Henrique Dourado. Que a gente já sabe como que é no esquema, a gente já sabe como funciona. Ou a gente deposita as esperanças no Lincoln, que foi o que aconteceu. Ele fez um gol super decisivo e até então para a galera, o Lincoln, de repente o Lincoln virou o melhor atacante do mundo para a gente, a nossa primeira opção, sendo que também a gente poderia queimar o Lincoln, sabe? Então o único jogador que a gente não pode queimar, que a gente não queimaria é o Dourado, porque a gente já sabe como é que o Dourado é o esquema. Então acaba que o Uribe fica contestado. Quando o Uribe não foi nem relacionado para o jogo de ontem, para o jogo do Cruzeiro, eu achei ótimo, sendo que é injusto com o cara. Só que o cara foi testado só em jogo importante, em jogo que não podia, que a gente precisava de atacante, a gente precisava de número.
Mesma coisa do Vitinho, que a gente precisa do Vitinho. Então a gente meio que, por falta de planejamento, não dá o tempo que o jogador precisa, que ele precisa, e ele vai precisar. Os dois vão precisar. Foi assim com o Everton Ribeiro. Quanta gente não criticou o Everton Ribeiro, que ele não era isso, que ele não valia o investimento, e agora como é que o Everton Ribeiro está jogando? Sabe, é um dos meus destaques positivos do mês, inclusive. Então, assim, é injusto até com o jogador, é injusto com o Uribe. Eu já falei, eu critico, mas eu não posso criticá-lo como jogador porque eu não sei o que ele vai render ainda. Só que ele não servia para os nossos jogos importantes, porque ele não estava encaixado. Eu acho que a única partida mais fraca que o Uribe participou foi justamente na que ele fez gol, né, contra o Sport, mas aí foi até um pouco antes. O gol foi meio sem querer, né, o goleiro deu uma... Mari, quero tua palhinha, você tem um número interessante aí sobre um problema da nossa zaga que foi muito vazada nesse mês, né? Com certeza. No pós-Copa, de uma maneira geral, contando ali o finalzinho de julho e o mês de agosto todo, o Flamengo sofreu 13 gols e fez 14. Então, no pós-Copa completo, tem um saldo positivo de 1 gol. Só que em agosto, ou seja, quando a gente precisava que a nossa zaga estivesse ali encorpada e segurando a pressão, não foi isso que aconteceu. O Flamengo, em 9 jogos em agosto, o Flamengo levou 10 gols, ou seja, uma média acima de 1 gol por jogo, e apenas 7 gols marcados. Ou seja, o Flamengo tem um saldo negativo de 3 gols só no mês de agosto. Então, assim, é uma ineficiência do nosso ataque que vinha bem e uma ineficiência da nossa defesa que estava encaixada. E aí eu coloco na conta do nosso querido Barbieri, porque quando a Copa acabou, a zaga estava encaixadinha ali. Se não era Léo Duarte, era Rodolfo. Se não era Léo Duarte, era Tuller. Entendeu? E aí ele volta da Copa com o nosso capitão Songamonga, entendeu? O rei da banana, Hever. O Hever até vem tendo boas atuações. Só que ele é muito lento. E para o nosso esquema, se a gente quer manter esse esquema, nós precisamos de zagueiros rápidos para a gente poder segurar essas duas laterais que totalmente inexistentes e poder dar um suporte melhor para o Cuejá, que fica sempre de peito aberto para o meio campo do adversário. E não tem como o cara ser onipresente. Entendeu? Então, acho que a falha maior é do Barbieri, que não manteve aquilo que estava dando certo. Não só na defesa, como também no posicionamento do Paquetá no meio campo, entendeu? Então, acho que isso fez uma grande diferença no rendimento do time durante esse mês de agosto. E, Mari, tomou um monte de gol, mas que eu me lembre, vocês podem me ajudar, nenhuma falha do Diego Alves. Não tem. Diego Alves foi um dos destaques desse período e foi um período que o Flamengo foi bastante vazado. Ou seja, temos um problema na nossa defesa, Fabrício Kika. Cara, temos. Nós tivemos essa discussão aqui sobre os nossos zagueiros algumas vezes. Eu acho que o Flamengo precisa de outro zagueiro, precisa de mais um zagueiro. Ainda precisa de mais um zagueiro. O Hever, eu acho até que o Hever está melhorando progressivamente. E isso também passa pela identificação do problema do Hever, que nós já fizemos no passado aqui no canal. O Hever é um zagueiro bom, regular para bom, que precisa de muito tempo para voltar a ter tempo de bola. Essa foi a razão pela qual ele falou demais quando ele voltou ao time depois da parada da Copa do Mundo. Então há um problema na defesa do Flamengo. Eu não concordo com a Mari com relação ao problema dos zagueiros lentos ou rápidos. Não acho que os zagueiros rápidos vão ajudar o Cuéllar a diminuir o combate do Cuéllar. Acho que a diminuição do combate do Cuéllar, a exposição do Cuéllar, passa por uma recomposição da linha que está à frente da zaga, que é o Paquetá, o Diego, o Everton Ribeiro e o próprio Cuéllar. Eu acho que essa linha, por conta da mudança do posicionamento do Paquetá, que já não é mais o homem que exclusivamente ajuda o Cuéllar, o revezamento dos jogadores do meio campo, tem prejudicado a organização dessa linha. Outro prejuízo nessa linha é o Vitinho. O Vitinho não recompõe tão bem quanto o Vinícius Júnior recompõe. Prestem atenção no que eu estou falando.
O sistema de marcação tem duas variáveis. A primeira é o combate, é o bote, é desarmar o adversário. E a segunda é recomposição, que é ocupar um espaço no campo e evitar a progressão do adversário por aquele espaço. Tá? O Vitinho não consegue fazer as duas coisas. Bem, ele até combate em alguns jogos, ele roubou algumas bolas. Tem uma estatística de um jogo que ele roubou 4 bolas, que é muito alto a posição dele. Mas ele, por ser um jogador que deveria jogar pelo lado do campo e cruza em diagonal, ele tem dificuldade para voltar e recompor a linha. Então, o buraco que fica ali, a exposição do Cuéllar, não é exclusivamente pela velocidade dos zagueiros, mas pelo posicionamento dos companheiros dele naquela linha. Aí, a partir desse momento, a Mari está, na minha opinião, 100% correta. Os zagueiros um pouco mais lentos do que os zagueiros originais, anteriores, faz com que o time não consiga se compactar muito. Então, a marcação do Flamengo fica mais próxima à área do Flamengo para evitar o deslocamento à arrancada. E isso gera um buraco um pouco maior, dificultando ainda mais a recomposição do Vitinho quando ele volta para fazer essa linha. Esse é um problema que dá para resolver de uma maneira um pouco mais fácil. Isso passa pelo trabalho dos laterais. Como os laterais vão ajudar na recomposição da linha de defesa. No mês de agosto, nós tivemos alguns problemas. No final, lá antes do período do Copa do Mundo, o René estava até atacando. Né? Agora o René não ataca mais, como não atacava no começo do campeonato, e o René tem um defeito na marcação, que ele dá muito espaço para o jogador que vem em progressão. Então o Flamengo tomou 2 ou 3 gols pelo lado do René. Um contra o Santos, eu não me lembro o outro. E um contra o Grêmio. Né? Deixa muito espaço. E o Rodinei está numa decadência horrível. Né? Então, reajeitar a parte defensiva, infelizmente, requer treino e a gente não consegue fazer durante os jogos. Então, isso é um problema que a gente talvez vai ter que lidar até o final do campeonato. Porque eu vejo uma outra questão. Vamos supor que nós voltemos com o Tuller. Joguemos com o Tuller e com o Léo Duarte. Pode ser que a gente tenha problema. A gente não sabe se essa zaga vai reagir da mesma forma que reagiu no começo do campeonato. Então, moçada, a situação é séria. Como fazemos para corrigir? O Barbieri tem que dedicar bastante tempo nos próximos poucos treinamentos que o Flamengo vai ter para reorganizar essa defesa, Penido. Penido, você tá mudo. Já não estou mais, fera. Então, voltando para a questão do calendário, eu acho que o calendário de agosto foi muito cruel realmente, com Cruzeiro, Grêmio, assim, vários jogos contra esses times, e setembro vai ser mais tranquilo, galera, graças a Deus. A gente já vai começar amanhã contra o Ceará, e a obrigação é total de vitória, aliás, é promessa de faixa brasileira, obrigação, e se a torcida fizer, faz muito bem, porque mesmo, se tornou obrigação pelo que o Flamengo fez até aqui na temporada, com uma eliminação vergonhosa na Copa Libertadores. O Flamengo vai pegar Ceará, Internacional, pedreira, confronto direto, depois vem Chapecoense, clássico contra o Vasco. Eu acho que aí o Flamengo tem que embalar uma sequência para acabar essa sequência de 4 jogos na liderança do campeonato. Tô certo ou tô errado, Ana? Não, corretíssimo. Assim, são jogos que a gente ganhar ou ganhar, principalmente o confronto direto com o Inter, apesar de a gente não contar com 2 jogadores importantes, que é o Paquetá e o Cuéllar, a gente não conta com eles, mas assim, dever de casa contra o Ceará, a torcida está fazendo muito o seu papel, a torcida sabe que o brasileiro é obrigação, principalmente depois dessa eliminação, então a casa vai estar cheia, a torcida vai fazer o seu papel, é obrigação. Já era para a gente estar já na vice-liderança se a gente tivesse aproveitado, não tivesse levado aquele empate. Mas tudo bem. Aconteceu, como a gosto que seja do desgosto que tenha ficado lá para trás, esse mole que a gente deu. Então, que a gente faça essa obrigação desses 3 pontos para a gente ir para o confronto direto, só focado no São Paulo, realmente. Assim, que a gente tenha o foco só no São Paulo para conseguir alcançar, que a gente torce também para o São Paulo da pequena escorregadinha. Mas são jogos, assim, de 3 pontos, obrigação. É o campeonato, é o principal. Tudo bem que a Copa do Brasil está mais próxima de vocês conquistar, mas o brasileiro é o principal, é o foco, é a obrigação. Não pode mais nenhum, não dá mole mais, nenhum errinho, falta de atenção, nada, acabou.
Nação Rubro-Negra, eu peço seu like, se inscreva no canal se você não conhece a Coluna do Flamengo. Seja bem-vindo, uma nação de mais de 155 mil inscritos. Pois é, vem fazer parte desse timaço com a gente. E eu peço as considerações finais pro Fabrício Kika e a expectativa pro jogão de amanhã, Flamengo e Ceará. Agosto, mês do desgosto, acabou. Agora é setembro. Setembro de quê? Arruma uma rima aí pra gente, ô Kika. Eu falei no grupo, eu fiz uma rima, mas eu não vou repetir aqui não. Que não foi muito positiva não. Eu tava puto porque foi depois do jogo contra o Cruzeiro. Setembro, né? Agosto do desgosto, setembro do desespero. Mas eu espero que não, espero que eu esteja errado. Setembro do recomeço, né? Não, a rima não funciona muito bem, mas, cara, eu acho o seguinte, esse jogo contra o Ceará, a importância do jogo do Ceará é imensa, porque se tiver um jogo difícil, ganhar de 1-0 ou empatar, cara, aí o emocional do time acaba. Agora, uma lavada de alma seria bom, né? Um 5-0, 5-0, Flamengo e Ceará. Aquele café da manhã caprichado, né? Pra gente começar o domingão naquele pique. Um abraço, Mari. Até a próxima. Um abraço, Penido. Eu gostaria de... Eu fiz uma promessa que se o Flamengo se classificasse na Libertadores, eu não iria mais criticar o Rodinei. Como isso não aconteceu, então já era. E trago notícias de que o time sub-20 jogou, né, o Campeonato Brasileiro sub-20, ganhou com uma virada em cima do Vasco, 3-2. E quero dizer que o Clebinho foi parte importante na vitória do Flamengo. Tanto ele quanto o Vitor Gabriel, que fez o gol, Yuri, Dantas. E assim, já deu, Rodinei. Já deu. A gente não pode mais ter um jogador em campo que seja intocável. Não pode mais. Já chega. A gente já viu essa história se repetir. A gente já sabe como é que acontece. Entendeu? A gente já viu o técnico morrer abraçado lá, cair junto com os seus protegidos perebas. O Flamengo não tem mais espaço para esse tipo de situação. Então, o Rodinei, cara, pode ser um cara gente boíssima, não duvido que seja, mas, meu amigo, tem que ter um pouco de autocrítica. Se o departamento de futebol no Flamengo não te apresenta o teu desempenho, meu amigo, tenha curiosidade. Vá lá, todo mundo tá me criticando, alguma coisa de errado eu devo estar fazendo, com certeza. Vai lá, procura um treinamento específico, entendeu? Como o César fez, cara. O César estava lá, terceiro goleiro e tudo mais, teve que ir substituir lá, jogar na Sul-Americana, maior roubadona. Agora, se o cara não tivesse preparado, ele não ia jogar bem. Mas ele estava preparado por quê? Porque ele estava fazendo treinamento extra, porque aquele treinador de goleiro também do Flamengo era uma boa porcaria, né? Então, assim, tem que procurar melhorar, independente se estão apresentando números favoráveis ou não. É de cada um. Então, se o cara não tiver um pouco de humildade e de autocrítica e ver, pô, cara, eu realmente não tô jogando bem, não tá dando certo, entendeu? Não vai melhorar nunca. Essa manta de o protegido, entendeu? Os intocáveis não cabe, meu amigo, porque de Elliot Ness você não tem absolutamente nada, meu companheiro. Entendeu? Então, bora descer desse salto, entendeu? E procurar trabalhar, ralar a bunda, entendeu? Para poder merecer vestir essa camisa. Essa camisa você não merece vestir. Então, por favor, meu pedido é: saia do Flamengo, por favor. Volte quando você souber cruzar. Quando você tiver capacidade de apresentar um rendimento acima de 20% de acerto no cruzamento, aí a gente volta a conversar. Enquanto isso, meu amigo, o seu lugar não é aqui. Rodinei devidamente metralhado, fuzilado, executado por Mariana Araújo. Aliás, com justiça. Valeu, Ana. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Penido. Valeu, Kika. Valeu, Mari. Concordo em 1000% com Kika. Contra o Ceará é o jogo para você virar a página, para você trazer a confiança, uma goleada
eu acho que seria o ideal para você trazer um pouquinho do que a gente precisa para virar a página de vez de eliminação de agosto, de desordem, enfim, de um monte de coisa. Eu acho que uma goleada traria um pouquinho dessa confiança para os jogos seguintes, para o confronto direto. Vem a Copa do Brasil também, que a gente já está aí na fase finalzinha, né, semifinal. Então é um jogo de vida ou morte. Vou para o Maracanã, espero ser pé quente. Espero conseguir sair de lá com essa vitória. E é isso. Show! Valeu, Nação Rubro-Negra. Deixa o seu comentário, sua participação aqui com a gente. Explode o like antes de sair, por favor. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Amanhã tem jogão Flamengo e Ceará. E eu convido todo mundo para acompanhar aqui com a gente. Na coluna do Flamengo. Agosto, esquece agosto. Agora é setembro, vamos com tudo. Brasileiro é obrigação. Valeu, galera. Até a próxima.